o que eu vou falar é novo, ninguém nunca falou esse tipo de coisa e ninguém nunca vai falar. Mas entenda que eu vou falar, eu fiz, eu venci a depressão, eu encarei ela e hoje eu não choro por nada desse mundo tem anos, anos não décadas. Choro por nada, nada desse mundo nem por ninguém, mas somente vivo para Deus. E Deus que dá a felicidade. Enfim, há dois tipos de depressão. A depressão que chamam de doença, que seria uma depressão que acontece do nada, e a outra depressão, que é por objetos do mundo. E a gente vai começar pela essa primeira, que seria depressão do nada. Depressão não é doença. Pois é, um médico diz isso, o mundo diz isso, que a depressão é doença, mas vamos à verdade, o que eles entendem da mente humana, o que eles entendem do mundo, o que eles entendem do universo, o que eles entendem da vida? Simplesmente imagina bactérias. Bactérias estão trabalhando. Se uma começa a ficar, entre aspas, triste, algo que ela chamou de triste, está chamando de triste, só porque a bactéria está ficando triste, está parando de trabalhar como todas as outras, isso significa que é doença? A verdade é que a nossa vida há muita mais coisa que esconde da gente. Se você é inteligente, já percebeu que tudo nesse mundo aqui é errado. Se você é mais inteligente, você percebeu que isso mais aquilo que Deus disse. Esse mundo é do maligno. Então tudo que esse mundo diz, meu amigo, é mentira. E se você é de igreja, e se você acredita em algumas coisas do mundo, você está sendo, infelizmente, não tem outra palavra, é tolo. Porque obviamente o mundo vai falar muitas mentiras para você achar que é normal. O mundo vai dizer que a depressão é uma doença, ou sei lá, alguma coisa ruim. Na verdade você tinha que entender isso. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, que foi o último caso que eu ajudei uma pessoa que estava de depressão. Era uma menina, ela ficava triste, não entendia o porquê, como sempre, e etc. E eu falei pra ela que, tipo assim, pra... eu falei pra ela entender o seu ser. Sentar numa praça, no banquinho de praça, ou olhar, entre aspas, olhar o vento, que não tem como olhar o vento, entendeu? Mas ver por onde ele bate, olhar as pessoas, tentar sentir um ar mais que apenas o olhar físico, entendeu? E pensar na vida, olhando as pessoas, olhando o mundo. Ela fez isso, ela fez isso e falou que parou de sentir a depressão. Na verdade, eu sabia que o que iria levar a isso, o que levou a isso foi ela conversar consigo mesma. Na verdade, é isso que ela acha, ela conversou consigo mesma. Mas ela tem uma conversa com Deus. Mas Deus é tão enorme, mas tão enorme que a pessoa não consegue compreender. É como uma formiga, por exemplo. Se você colocar um dedo do lado da formiga, ela não entende o seu dedo. Ou imagina então a bactéria. Realmente é pensar no amor sobre o mundo e sobre tu. Explicando cientificamente, a pessoa ela tem subconsciente. E isso é uma coisa que todo mundo sabe, mas pouca gente estuda ou quer saber, ou procura saber. Simplesmente acha normal. Antes as pessoas respiravam o ar e sabiam que morriam sem ar, mas tipo assim, não estudavam o que é isso. Oxigênio. Nesse mesmo esquema de antes, que quando respirava o ar e não estudava o que era, a mesma coisa o subconsciente. As pessoas usam o subconsciente, mas não pesquisam o que é. Apenas vivem. O subconsciente seria o seu espírito. Você está triste porque o seu subconsciente não está gostando de como você está levando a sua vida. Você está sendo uma pessoa normal, tendo uma vida normal, agindo normal, vai ter um futuro normal, mas pessoas normais não são felizes. Pessoas normais entram em guerra, brigam com a outra, brigam por causa de objetos. E o seu espírito não quer isso pra você. É como se ele estivesse gritando dentro de você, muda, que eu não quero ser assim. O seu espírito na verdade seria praticamente o seu verdadeiro ser. Na verdade é assim, o verdadeiro ser, o espírito, seria o subconsciente. E lembra de mais coisas. Por exemplo, você nasceu num corpo robótico que chamam de máquina perfeita. De onde você veio? O que você está fazendo aqui? Na verdade, seu espírito ele carrega essa resposta. O seu subconsciente. Por isso é bom tentar entender ele, porque você consegue entender mais a si mesmo. O seu verdadeiro ser. Mas isso é só com Deus, entre parênteses. Eu queria ter feito esses vídeos aqui muito tempo atrás, mas infelizmente eu senti como uma ordem de Deus para fazer esses vídeos esses dias. Aí eu fico vendo, nossa, quanta pessoa que podia ter ajudado. Praticamente tá quase no fim do mundo. É o fim de uma época, pra verdade.
Exemplo, a mulher, ela está triste. Está triste porque ninguém dá valor a ela. Mas é a mente dela gritando ali, poxa, para de dar valor ao mundo, dá valor a coisa mais importante. E Jesus mesmo ensina a largar o mundo, as preocupações do mundo, mas procurar a Deus, o verdadeiro amor. Se fizesse isso, garanto que não seria triste. Por mais que tu não acredite em Deus, entenda que amor é vivo. E quem é você para dizer que não? Você não entende nada, não entende nem o que é gravidade direito. Ninguém, o ser humano, por exemplo, estuda a gravidade há anos, mas até hoje não consegue entender o porquê que o objeto cai. Porque lá no centro da Via Láctea atrai a gravidade e de forma circular. Enfim, o ser humano não entende muita coisa do universo, nada, né? Na verdade, nada. E esse negócio de depressão, o seu espírito tentando te acordar. Então dá uma chance, abra a mente. O que você entende do mundo? Você vai ver que nesse estágio de entre aspas, depressão, você afirmar tal verdade dá um alívio. Afirma, seja verdadeiro. Você entende nada do universo, então qual a probabilidade de realmente existir um Deus? Porque a gente está no ambiente todo perfeito, sem nenhum erro. Você poderia criar um mundinho lá para bactérias. E elas falariam, nossa, olha como esse ambiente é perfeito. Sem nenhum erro. Parece que alguém calculou. E nós somos seres menores, para seres maiores aí, como anjos. Mas enfim, voltando à mulher. Digamos que uma mulher, ela fica triste porque, sei lá, o filho dela demonstra pra ela que não gosta dela, gritou com ela. E por isso ela ficou deprimida. Aí, meu amigo, o espírito dela vai fazer o quê? É tipo assim, meu Deus, como é que fica triste com uma coisa dessa? Entendeu? Deixa de procurar Deus, procurar a vida, sua vida de verdade, tá aí dando valor a um filho. Sendo que Deus mesmo falou pra amar todos por igual. Eu garanto que se essa mulher seguisse esse espírito assim, tentando dar essa mensagem, porque dá essa mensagem, ele dá essas mensagens, mas tipo uma mensagem sem voz, buscando um algo a mais, tipo dizendo pra mudar que não aguenta mais essa vida. Garanto que se fizesse isso, não estaria sofrendo. E isso é uma pessoa liberta também. Por isso buscar a Deus, porque Deus ensina a gente a como a conviver, andar, pensar. E Deus ensinaria, olha, seu filho é tão importante como aquele outro menino ali. Deus falou pra amar todo mundo por igual. Quando a gente dá exclusividade, ou a gente quer muito aquele objeto, a gente sofre por ele. Por isso Jesus falou para largar o mundo, largar os objetos e seguir o Pai. Deus é amor. Os objetos, você prefere objeto do que vida, do que amor. Aí já entra pecado. Mas enfim, as pessoas que ficam deprimidas por objetos, por causas bobas, é tipo assim, é colhendo o que tu tá plantando. Você tava com a namorada te largou, que mandou dar tanto valor assim nela? Procurava Deus em primeiro lugar e ele te apontava a namorada certa. Meu amigo, entenda que o ser humano não nasceu para sofrer. É os seus erros que fazem você sofrer. Ou você aprende com amor, ou você aprende com a dor. Você pode evoluir, mas você tem que buscar, você tem que entender a sua extensão. A sua extensão é o seu subconsciente. E essa depressão que o mundo chama, na verdade não é depressão, é elevação. Só tem que entender ela. A depressão mesmo já aconteceu comigo antes. Eu ficava triste, mas eu sabia que eu tinha que entender o meu verdadeiro ser. Tinha que entender o que é isso. Não é tomar remédio como o mundo diz. Na verdade, simplesmente, por que você não entende isso? Tá acontecendo, é uma coisa natural do seu corpo? Então entenda o seu corpo. Com o tempo eu via que meu corpo ele mandava certas mensagens. Pensar no alto, pensar na vida. Tentar descobrir o valor da vida de verdade, não apenas viver mundanamente, tipo objetos, entendeu? Comprar, consumir, esperar a morte. Existe um a mais na vida. Você existe essa vida, existe não é para você morrer e aceitar isso. Existe um a mais. Se você entender isso, se você buscar isso, você evolui. Meu amigo, entenda, você já viu alguma pessoa ruim, triste, deprimida? Não. É só pessoa boa e por quê? Isso é porque o seu espírito, Deus acordou o seu espírito para tentar te acordar. Tentar te mostrar que é um mundo maior. Só que tipo assim, infelizmente vai ser ficando triste, porque ele vai estar vendo você fazendo coisas que não é agradável a ele. Poxa, tipo assim, o seu espírito está vendo, sei lá, você tocando violão direto, sendo que tem a vida enorme para descobrir. Ele vai ficar triste, ele tá dentro de você. Então ele dá essa sensação de tristeza porque tá dentro de você, esse sentimento dele passando por você, passando para você. Só quem aceita a morte não é evoluído. Meu amigo, você pode achar bonito isso,
ou profundo e que não passa disso, mas, meu amigo, isso que eu falei aqui é a pura verdade. Tem como sim tu não morrer. É só você conhecer o Vida de verdade. O Vida é vivo. Ele fala. Apenas é um ser diferente. Ele que é seu pai. E você fazendo um com ele, tu não morre. E realmente foi isso que Jesus ensinou, assim, ah, mas os apóstolos morreram, ah, mas outro foi outro caso. Morreram, mas foram espancados, etc. E nem só isso, a vida mesmo pode colocar eles em outro tempo. Um tempo futuro, por exemplo, e reviver eles. Mas não morrer não. Agora uma pessoa de vida normal que espera a morte, é meu amigo, aí você aceitou essa morte. Ah, Cristo não ensina a viver uma vida normal e esperar a morte. Cristo ensina a buscar a Deus com toda a sua força, que é vida. Tem intimidade. Se você é cristão, entre aspas cristão, porque se você é católico e crente não tem intimidade com Deus, não segue Jesus. Meu amigo, você vai morrer, está aceitando uma vida de maioria. A Bíblia até fala que maioria é o caminho da morte. E se você chegou até aqui por causa da depressão, entenda, meu amigo, a Bíblia é um livro que vem do futuro para o passado. Apenas há culturas ruins, católica e crente, e apenas também há a cultura de achar isso ruim. Você tem que abrir seus olhos, tirar a cultura dos seus olhos. Isso significa também morrer para o mundo, entendeu? Que aí você enxerga a verdade de verdade. A verdade pura. A verdade pura é que Deus existe, Deus é vida. Só que as pessoas sujam o nome de Deus. Por exemplo, a cultura católica lá da Idade Média matava a gente. Ei, você que é mais inteligente tá achando isso ruim, feio. Mas não é por isso que Deus existe. Como Jesus disse, o mundo é do maligno. O maligno que pegou o nome catolicismo ficou matando pessoas. Para você ser mais inteligente, justamente negar. Mas seja mais inteligente ainda, veja que isso é só um esquema de alguém ruim. Por exemplo, você é bom, mas existe um inimigo ali que não odeia você. Ele simplesmente vai falar que ele vai criar organizações dizendo que trabalha para você, vai fazer muita coisa podre em seu nome. Pode justamente aquele mais inteligente negar você. O inimigo até fala, a Bíblia até fala que o inimigo é bem estrategista, e é como se fosse uma grande organização, uma mega empresa gigante que ganha até mais que... Só que ele tem várias empresas, e essas várias empresas têm fios de intrigas, para justamente ninguém suspeitar que elas são... Tudo vai para um bolso só, entendeu? Mas sobre a depressão, é simplesmente seu espírito falando, mude que eu não quero ser assim, não precisa nem tomar remédio. É só conversar consigo mesmo, pensar na vida. Senta ali no meio da natureza, olha a natureza, olha o sol batendo em cada reflexo de cada coisa, principalmente das folhas. E as folhas em movimento por causa do ar. É sério, meu, faça isso. Enfim, eu tive depressão quando era 14, 15, 16 anos. Eram depressões fortes. E realmente eu não fugi, eu encarei. Eu quis descobrir o que é. Só posso te dizer que é isso. É seu espírito, você tem que entender a sua mente. Ele tenta conversar contigo e há uma... Ele tenta conversar contigo e há uma... É uma conversa como sem palavras, entendeu? Como um novo dialeto. Imagina, por exemplo, um bebê dizendo pra você que quer beber água, mas sem falar. A gente está lendo a mente dele. Ele vai imaginar água, algo do tipo, entendeu? Treina isso que eu te falei. Imagina um bebê falando que é água. Na minha cabeça vem que ele vai tentar imaginar água, entendeu? Algo do tipo, algo molhado, sei lá. Do mesmo jeito a sua mente vai tentar falar contigo. E na verdade também Deus também pode falar assim também. Nesse, entre aspas, dialeto. Isso vai melhorando, mas isso é pra você dar início à comunicação. Enfim, muitas pessoas aí elas ficam doentes sem entender, fica doente por não entender. Elas ficam tomando remédio, o remédio faz mal pra ela, faz mal pro espírito, a mente dela também, o espírito dela mesmo, que é um golpe do mundo. O mundo, quem rege esse mundo aqui, que esse mundo é praticamente o mundo do maligno, ele sabe que isso é um espírito tentando falar com a pessoa. Os remédios que a pessoa toma é pra doer no espírito. Dói. Mas aconselho, se você está sentindo que isso é natural, simplesmente entenda isso é natural. Seja inteligente, não seja ignorante, não siga a maioria. A Bíblia mesmo até diz, a maioria é o caminho da morte. A Albert Einstein até disse, a maioria é a grande massa ignorante. Não siga, mano. Então é isso sobre a depressão.
Não tem grande mistério. Se o Espírito tentando falar com você, entenda. Só que você vai entender melhor ainda com Deus. Deus é amor. Deus é amor, vida. Coloca amor, vida, paz, amor, justiça dentro do seu coração. E siga isso. Você vai ver que isso ele vai tentar te ajudar a entender sua mente. E um conselho. Se você é cristão, ou se você quer melhorar com a sua vida, entender a vida, meu amigo, eu vou te dar um relato aqui. Eu mesmo, quando pequeno, eu ia pra igreja evangélica. Eu assisti Deus falando que aquela igreja não era dele. E como assim não é dele? Eles falam de Deus direto, mas eu era pequeno para entender. Hoje eu entendo que a igreja evangélica não é de Deus. Eles se chamam crente por isso, porque crente não é cristão. O pastor ele ensina a viver no mundo mundano, precisar de objetos, precisar de viver no mundo e depender do mundo. Jesus ensina a largar o mundo. Jesus ensina a morrer para seus sonhos, morrer para seus desejos e viver para Deus. E Deus é amor, vida. Paz, amor e justiça. Imagina se todo mundo fizesse isso, como seria o mundo? Mas não, ele ensina a você só ir para a igreja e viver no mundo pecador. Esse mundo pecador faz você pecar, correto, né? Esse mundo pecador faz você preferir um relógio de ouro do que uma vida. Nesse momento você está pecando, você está preferindo esse objeto de ouro, objeto, que entre aspas não seria vivo, isso é difícil explicar, mas não é vivo, do que uma vida. Então, ou seja, você preferir Deus é vida, você preferir objeto do que Deus. Deus também está naquela pessoa. E o pastor ensina a viver no mundo. Jesus disse para ser salvo é preciso ter batismo, morrer para o mundo. Ele só fala que é pular na água. E tá lá o pastor de terninho. Jesus usava terninho. Jesus falava para viver no mundo, depender do mundo. Não, ele falava para viver na fé, porque Deus é vivo e está do seu lado. Dá para você confiar nele. Então entenda, cristão não é evangélico e nem católico. Católico, por exemplo, ora a Maria, mas Jesus disse orar somente ao Pai. Cristão significa no dicionário aquele que segue Cristo. Então, se Cristo falou para orar somente ao Pai, era somente ao Pai. Mas olha lá, o católico orando a Maria, Santo, anjos e a todo mundo menos ao Pai, como Jesus ensinou. A mesma coisa é o evangélico. O evangélico também só ora a Jesus, só louva a Jesus. Mas Jesus disse nem a ele mesmo, e sim ao Pai. Até quando Jesus disse para orar no nome dele, ele disse para orar ao Pai em nome dele. Não é para ele mesmo. Porque ele é Messias que leva ao Pai. Jesus é grande, é enorme. Deus fez tudo através da mão de Jesus. Jesus é a luz do mundo, mas o Pai está em cima dele. E Jesus leva ao Pai. Jesus é o mundo. O Pai é o mundo lá de cima. Como Jesus disse, em meu Pai há muitas moradias. Enfim, é o seu espírito tentando conversar com você, a depressão. E você só vai conseguir entender de verdade o seu verdadeiro ser você aceitando o vida sobre ti. Vida é vivo. Não é só humano o topo. Pode ver que existe milhões de bactérias, seres vivos, micro-organismos. Tá, olha aí, em frente ao computador tem um bando de bactérias aí, vivo, trabalhando por esse ecossistema aqui. A gente também trabalha para seres maiores, só que a gente é tão pequeno que a gente não vê eles. Eles vivem acima do planeta. Alguns deles têm o nome de potestades. Alguns deles não gostam da gente. Outros deles lá de cima se chamam anjos. Na verdade, anjo seria aquele ser que reconheceu o Deus vida sobre ti, entendeu? E trabalha para Deus. Mas é isso, você vai entender a depressão é o seu espírito gritando para te mudar. Ele não tá gostando disso. Por isso vem aquela tristeza. Por isso não quer mais fazer aquelas coisas, entendeu? Ele tá dentro de você, ele pensa em você, entendeu? Ele passa pensamentos. Você tocar violão, não quer mais, é porque ele não tá achando útil isso. Mas se você pensar na vida, aí ele vai achar legal. Se você pensar em Deus, ele vai achar legal. Ah, mas eu não gosto do católico, nem que crente. Meu amigo, eles realmente surgem o nome de Deus. Pensa a sua maneira pura. Vá muito mais que eles, porque eles estão limitados. Há muitas profecias dizendo aí que 90% dos evangélicos não serão salvos. Por isso, porque eles seguem cultura. E cristão fala para o cristianismo fala para largar a cultura, largar o mundo. Então está aí, Deus é vida e Deus que vai fazer você entender seu subconsciente. Simplesmente você é vivo. Você não nasceu de um acidente. Obviamente não existe acidente, existe quintalhões de processos químicos, físicos e biológicos. E o cara dizer que tudo isso é acidente é uma loucura. Se não existe, o chão que a gente pisa, se faltasse um elétron na camada de valência, a última camada, não teria mais chão pra gente pisar. Tudo isso coincidência? Já viu acidente sem erro? Você não é acidente. Está num corpo robótico.
Praticamente você é alma. A alma seria consciência. Você foi evoluído nesse corpo. Era bem pequenininho. Mas isso já é uma outra história. Mas vá a fundo a entender seu subconsciente, seu espírito, seu verdadeiro ser. Entenda por que você está aqui, por que você veio, qual é o seu motivo de vida. Você deve seguir pessoas ou seu coração, o seu verdadeiro ser. Quem você deve agradar, você ou a Deus? O seu Pai verdadeiro que te ama com tanto amor. Simplesmente você tem que acordar, despertar a essência humana escondida. Entenda que o espírito é a extensão do corpo humano. Então desperte isso.